Exemplo 6.8. Até algumas pessoas acostumadas a andar de montanha-russa empalidecem quando passam em andar no rotor. Um grande cilindro oco que gira rapidamente em torno do eixo central, que nem a figura abaixo. A pessoa entra no cilindro por uma porta lateral e fica de pé sob um piso móvel, encostada em uma parede alcochoada. A porta é fechada. Quando o cilindro começa a girar, a parede e o piso se movem juntos. Quando a velocidade de rotação atinge um certo valor, o piso desce de forma abrupta e assustadora. A pessoa não desce junto com o piso, mas fica presa à parede enquanto o cilindro gira, como se um espírito invisível, e não muito amistoso, a pressionasse contra a parede. Algum tempo depois, o piso retorna à posição inicial. O cilindro gira mais devagar e a pessoa desce alguns centímetros até que seus pés encontrem novamente o piso. Algumas pessoas já acham tudo isso muito divertido. Suponha que o coeficiente de atrito estático... Então, você tem um coeficiente de atrito estático entre a roupa da pessoa e a parede seja 0,4. E que o raio do cilindro, o R, é igual a 2,1 metros. Só isso que ele dá, de dado. O coeficiente de atrito e o raio. Qual é a menor velocidade V que o cilindro e a pessoa deve ter para que a pessoa não caia quando o piso é removido? Então a ideia, é basicamente essa aqui, Aqui está o desenho aqui, para a gente entender o que se passa. Bom, à medida que você vai acelerando, tá certo? Você vai aumentando essa força normal, tá certo? Por quê? Porque a pessoa vai pressionando a parede e a parede empurra essa pessoa. Pela segunda lei de Newton, você consegue calcular quanto vale essa força normal aqui, tá certo? Além disso, para ela não cair, você precisa que necessariamente a força de atrito estático seja igual em módulo, tá certo? A força gravitacional. Quando isso acontece, então necessariamente você não tem um deslocamento na direção J. Só que a força de atrito estático depende da minha força normal, tá certo? Se você se lembrar, a força de atrito estático ela é igual a μs vezes o módulo da força normal. Agora, essa força normal aqui, pela segunda lei de Newton, ela é basicamente igual à força centrípeta, tá certo? Que é a única força que está atuando sobre o cara na direção aqui I. Tá certo? Estou chamando aqui para cima e para baixo de J e na radial aqui eu estou chamando de I. Então essa força normal, pela segunda lei de Newton, como é a única força que está presente aí, é a massa vezes a aceleração. E no caso, essa aceleração é a aceleração centrípeta. Então essa força normal, ela é igual a massa, V ao quadrado, sobre R, certo? Com isso, então, eu consigo calcular a força de atrito estático. A força de atrito estático é igual a μs vezes a força normal, vezes m, V ao quadrado, sobre R. Para manter equilíbrio, eu preciso que isso aqui seja igual em módulo à força gravitacional. Ou seja, o equilíbrio é dado quando, então, μs mv ao quadrado sobre R seja igual a mg.
Tá certo? Dessa maneira, então, o M vai embora com o meu M aqui. Eu tenho que... A pergunta dele é qual a menor velocidade, ou seja, qual é a velocidade tal que isso aqui aconteça. Note que esse termo aqui, que é a força de atrito estático, depende da velocidade. Por quê? Porque a força normal depende da velocidade e a força de atrito estático, por sua vez, depende da força normal. Então existe uma velocidade tal que a força de atrito estático seja exatamente igual à força gravitacional. Essa velocidade é tal que, só isolar o V aqui, então o V é igual a raiz de Rão G sobre ms. O raio é dado, 2,1 metros. O coeficiente de atrito estático é dado, 0,4. A gravidade, eu sei, é 9,8. Se você fizer as contas, isso aqui vai dar aproximadamente 7,2 metros por segundo. Novamente, vale enfatizar, né, que isso não depende da massa do indivíduo, tá certo? Então os caras não precisam pesar ninguém lá para poder pôr o cara dentro para rodar. Basta rodar lá com 10 metros por segundo que eles estão tranquilos e eles podem, então, quando você alcançar lá uma velocidade superior a 7,2 metros por segundo, tirar o solo, né, debaixo de você que você não cai, né? A única coisa que eles precisam garantir é que o atrito da roupa com a parede seja 0,4. Se o cara tiver com uma roupa muito lisa, é bom eles pegarem e aumentar essa velocidade aqui para não ter uma tragédia acontecendo lá. Se a massa da pessoa é 49 quilogramas, qual é o módulo da força centrípeta que age sobre ela? A força centrípeta é basicamente a massa vezes a aceleração centrípeta, que é dado pela massa V ao quadrado sobre R. Então, nesse caso, quando a velocidade é 7,2, então, eu tenho a pessoa bem levinha, 49 quilogramas, vezes 7,2 metros por segundo, dividido pelo raio, que é 2,1 metros. Isso aqui vai me dar, então, a força centrípeta em Newton. Se você fizer as contas, isso vai dar aproximadamente 1.200 Newton. Certo? Alguma pergunta? Então, esse aqui é um bom exemplo, né? Onde nós temos, então, uma força de atrito estático que vai depender da velocidade de rotação do objeto, tá certo? Quanto maior essa velocidade de rotação, maior é a força normal, que a força normal é a força com que a parede empurra o indivíduo, tá certo? Quanto maior essa força normal, maior a força de atrito estático. Quanto maior a força de atrito estático, mais fácil de ela compensar a força gravitacional. Tem uma velocidade limite, onde a força de atrito estático é exatamente igual à força gravitacional.